A nova lei de falências e recuperação não é tão nova assim, né, Franco? A lei é de 2005, ela sofreu reformas recentes, trouxe várias alterações que poderão repercutir na minha e na sua vida. Na minha vida, não só como advogado, mas também como cidadão. E por que isso vai acontecer de maneira talvez não tão intensa quanto se gostaria, mas por que isso pode de fato repercutir na nossa vida? Vamos discutir isso logo depois da vinhetinha. Vamos lá? Mencionar para vocês, antes de começar qualquer coisa, que quando eu falo nova lei de falências, eu estou me referindo à lei anterior com as modificações novas, mas que ela aborda tanto a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência. E se nós formos conversar um pouquinho mais profundamente sobre essas modificações trazidas, a gente vê que principalmente no que toca a recuperação extrajudicial e o que toca a recuperação judicial, há a possibilidade de impactar diretamente nas nossas vidas. E impactar diretamente nas nossas vidas quando a gente fala numa tentativa de se manter a sobrevivência de algumas atividades empresariais, que foram muito afetadas pela pandemia, que aconteceu no ano de 2020 e continua com todos os seus efeitos nefastos durante 2021. A pandemia ainda não acabou, até por isso ainda há em várias cidades lockdown, fechamento obrigatório das atividades não essenciais. Inevitavelmente, esse tipo de situação leva muitas empresas à crise econômica financeira. Atingiu a pandemia e esses fechamentos em cheio algumas atividades muito específicas, como atividade hoteleira, atividade de transporte de pessoas, a atividade de restaurantes, academias, salões de beleza e várias indústrias. Então, o reflexo direto na economia foi muito forte. E eu não quero politizar, eu não quero entrar em discussões políticas aqui. Eu quero fazer uma análise técnica e dos reflexos que essa nova lei de falências e recuperação, e de novo, estou falando nova porque as reformas trazidas pela 14.112 na 11.101 foram marcantes, sobretudo no que se refere à recuperação judicial. Vamos lembrar que a quantidade de empregos gerados na iniciativa privada no Brasil ela é enorme, ela é gigante. São essas academias, são esses restaurantes, são as indústrias, são as transportadoras, são os comércios que geram muitos empregos no Brasil. Obviamente, o pagamento desses salários depende dessas empresas. O pagamento de tributos que essas empresas também fazem é o que permite várias prefeituras, vários governos e até mesmo a União Federal a prestar alguns serviços, que nem tão bons são assim, né, Fran? Ocorre que essas empresas, fechando as portas, elas não conseguem pagar tributos, pagar salários, fomentar a economia, girar riquezas. Nem mesmo lucro para os sócios dessas empresas. Afinal de contas, eles montaram essas empresas pensando, sim, no lucro. O atingir o lucro, o contratar empregados, o pagar tributos, o circular a economia, compõe o que muitos de nós chamamos como função social da empresa. Assim como há também a função social da propriedade, naquele âmbito de que o titular da propriedade tem que utilizá-la de maneira a ter uma função efetiva. No caso de empresas, de atividades empresariais, é esse complexo de situações que a gente se refere à função social. A lei anterior tinha alguns aspectos que a jurisprudência e a doutrina questionavam muito, e alguns desses aspectos foram modificados agora, sobretudo no que se refere à recuperação judicial e extrajudicial. O que é recuperação? A recuperação é um meio jurídico de permitir a essas empresas que passaram ou que passam por dificuldades econômicas se soerguer, se reativar, se reorganizar, se recolocar no mercado e continuar sobrevivendo para pagar tributos, pagar empregados, pagar fornecedores e conseguir circular a economia. Se essa recuperação não funciona ou se não é mais possível, é o segundo passo, que é o encerramento das atividades por decisão do sócio, da própria empresa, ou por decisão do Poder Judiciário através da falência, que também foi modificada por essa lei. E é exatamente nesse ponto que essa lei impacta tanto a minha e a sua vida, a nossa vida, a vida da sociedade no geral. Por quê? Porque quanto mais empresas morrerem, quanto mais empresas encerrarem as atividades, menos emprego nós teremos, menos tributos gerados nós teremos, menos circulação de riqueza.
O caso Ford, eu tenho um vídeo aqui em cima, vai gerar problemas sérios nas cidades onde as fábricas existiam. Esse vídeo, inclusive, eu fiz a ponderação sobre uma série de outros fatores. E no caso da Ford, o encerramento das atividades nada tem a ver com essa nova lei de falências. Mas essa nova lei de falências e de recuperação, ela abarca uma série de outras atividades que, por decorrência da pandemia, ou por decorrência de má administração, ou por decorrência de alteração completa no mercado, passou por dificuldade financeira e tem uma possibilidade de se soerguer. Se esse soerguimento, se essa recuperação acontece de maneira efetiva, essa empresa continua viva. Continuando viva, continua pagando tributos, continua gerando empregos, continua gerando renda para a população e para os sócios. Por isso que quando a gente pensa, essa empresa tem que quebrar, essa empresa tem que fechar as portas, esse pensamento é um pensamento muitas das vezes egoísta, porque esse pensamento não permite que determinadas atividades gerem todas essas riquezas. Essa modificação, ela veio muito tarde. Ela poderia ter vindo lá no meio do ano passado, para poder já ajudar as empresas que se encontravam em crise no segundo semestre de 2020, mas antes tarde do que nunca. De toda forma, a nova lei não recupera necessariamente as empresas que a elas se socorrer, como anteriormente também não fazia. Há alguns estudos que indicam, pelo menos indicavam há muito tempo atrás, que menos de 1% das sociedades empresárias que se submetiam à recuperação judicial conseguiam efetivamente se recuperar. E a impossibilidade de atender à recuperação tem como consequência a falência, que é o encerramento definitivo das atividades empresariais. O que a nova lei trouxe foi algumas alterações pontuais que podem facilitar, e muito, a recuperação de algumas empresas, mas não corrigiu todos os problemas que nós víamos na lei anterior. Eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem como que essa lei pode impactar. Por exemplo, no que se refere à recuperação judicial. No que se refere à recuperação judicial, um dos pontos muito importantes foi a possibilidade de um plano alternativo de recuperação. Tem inclusive um outro vídeo aqui em cima, que eu tenho um convidado muito especial que aborda um pouco sobre esse plano de recuperação alternativo. Antigamente, o que acontecia? Em regra, se o recuperando, quer dizer, o devedor, apresentava um plano de recuperação e aquele plano ele era reprovado pelo comitê de credores, muito provavelmente a falência dele viria a ser decretada. Falando isso em outras palavras, eu, devedor, elaboro um plano de como eu quero pagar e o que eu quero pagar. Com deságio, com propostas de parcelamento, com propostas de uma carência. E eu apresentava esse plano para os meus credores, que poderiam aprovar ou reprovar. Aprovando, a recuperação acontecia quase que como obrigatoriedade. Reprovando, caberia ao juiz provavelmente decretar a falência ou determinar através de canetada, de um procedimento chamado cram-down, que não é tão comum, mesmo em detrimento dos credores, determinar o processamento daquela recuperação judicial. Então esse plano alternativo, o que ele visa é o seguinte: a partir do momento que eu apresento um plano e os meus credores não concordam com aquele plano, os credores podem apresentar um plano alternativo, quase uma contraproposta, para que essa contraproposta passe a valer. Lembrando que antigamente nós tínhamos planos que apresentavam às vezes 65%, 80% de deságio. Olha que coisa! Isso vai mudar, Franco? Não posso te afirmar, mas eu posso te dar certeza que com a possibilidade desse plano alternativo, talvez, certeza com talvez, ficou estranho, mas é isso mesmo, alguns que elaboram esses planos terão um pouco mais de cautela, um pouco mais de zelo para a elaboração de planos condizentes com a realidade. Outra alteração muito importante na recuperação judicial foi a possibilidade de financiamento para a recuperação. Essa é uma possibilidade expressa na lei que antes não existia e passou a fazer parte da lei atual, na expectativa de que os devedores com financiamentos específicos e entabulados com base na recuperação possam efetivamente se soerguer com investimento, aporte financeiro. Mais uma modificação que foi trazida pela Lei 14.112 foi a possibilidade da dilação daquele prazo de 180 dias, que antes era improrrogável, em relação aos processos de execução, aos processos de expropriação patrimonial do devedor. Quer dizer, antes, durante 180 dias, o devedor poderia respirar.
em relação às ações de execução. Só que esse prazo de 180 dias era, em tese, improrrogável. E agora passou a conter uma determinação expressa na lei que esse prazo pode ser prorrogado por uma única vez de igual período. Então, os 180 podem se tornar 360, desde que o causador de algum problema para estender esse prazo não seja o próprio devedor. Isso facilita que os devedores possam respirar. Por isso é tão importante. E, de novo, se a recuperação judicial ou extrajudicial tem efeito para o empreendedor, vai gerar um efeito também maravilhoso para toda a coletividade, porque ele se reerguendo, ele vai continuar gerando tributo, gerando emprego, gerando renda, gerando lucro, quiçá aumentando ainda mais a economia daquela localidade onde aquela empresa se encontra. Seja em decorrência da pandemia ou não, um outro aspecto que foi alterado e agora por dispositivo legal é a possibilidade das Assembleias Gerais de Credores se darem através de meio virtual, de modelos como o Zoom, o Meeting e várias outras plataformas. Então permitiu-se a realização de Assembleia Geral de Credores através de meios virtuais, que até então não tinha expresso na lei. Também trouxe modificações relacionadas à consolidação substancial ou processual de grupos empresariais. Então algumas discussões judiciais que tinham quando uma empresa do grupo ou quando várias empresas de um determinado grupo econômico pleiteavam a recuperação foram solucionadas pelo dispositivo legal. Não obstante, a jurisprudência já tinha mais ou menos se posicionado de uma determinada forma. Então agora a parte da consolidação substancial ou processual já tem estabelecida na lei 11.101, através da modificação trazida pela lei 14.112. Algo que o CNJ já estabelecia como importante, que eram as auditorias prévias, também passou a fazer parte do dispositivo legal. Na verdade, o que acontecia antes era o entendimento de que eram necessárias perícias para demonstrar que a atividade realmente poderia ter chance de recuperação. Agora fica permitido ao juízo recuperacional determinar a realização de perícia prévia, de forma que essa perícia seja realizada para assegurar: olha, esse caso realmente tem chance de se recuperar ou não? Nós vamos envidar esforços para que essa empresa, que não tem a menor chance, se recupere. E aí tem um detalhe muito importante, que é uma outra modificação, que se refere a um tratamento diferenciado aos fornecedores. Porque pensa, você gostaria de fornecer uma empresa recuperanda sem ter certeza se você vai receber os seus créditos? Os fornecedores pós-recuperação passam a ter um tratamento diferenciado, benéfico, que desassegure maior condições de recebimento, de percepção dos seus valores, se eles continuarem prestando serviço para aquela empresa que, por causa da crise econômico-financeira, acabou pleiteando a recuperação judicial. Então essa é uma alteração muito importante, assim como também é importante a alteração que foi trazida no que se refere ao empresário rural. O produtor rural, ele tinha uma tratativa muito específica que a jurisprudência entendia que se ele exercesse a atividade por um determinado período de tempo e fizesse o registro, ele poderia se submeter à recuperação judicial. Isso era uma discussão, porque há uma exigência na lei de que o empresário, ao pleitear a recuperação, tenha pelo menos 2 anos de registro. E o empresário rural, ele tinha um tratamento peculiar. Continua com o tratamento peculiar e agora expresso. Não depende mais de jurisprudência, é dispositivo legal. É um direito que ele tem de se submeter à recuperação judicial, inclusive com tratamento muito semelhante àquele que é dado ao pequeno e médio empreendedor, ao pequeno e médio empresário. No que toca à recuperação extrajudicial, poucas alterações, mas importantes modificações. E, de novo, para você é tão importante porque ela permite seu erguimento. Essas alterações que foram trazidas pela lei, elas dizem respeito principalmente ao quórum de aprovação, que agora passou a ser 50%, e a sujeição dos créditos trabalhistas na recuperação extrajudicial, que, obviamente, para que a negociação
com os empregados tenha validade, é necessária a intervenção, a participação dos sindicatos. Isso é óbvio, a gente está falando de direito coletivo e a gente tem que falar sim da proteção ao empregado, sobretudo em uma necessidade dessa. E aí, para você que não é advogado, mas que precisa, mas que a sua empresa não está indo muito bem, ou que a empresa para a qual você trabalha não está indo muito bem, saiba que num plano de recuperação extrajudicial, os seus créditos podem ser incluídos. E, no seu caso, isso pode ajudar imensamente a você receber. Por fim, a falência, que é o encerramento coercitivo da atividade empresarial para proteger todas que a circundam, para proteger a economia. A falência, ela decorre de uma necessidade. Agora é muito interessante a gente parar para poder pensar que no Brasil o número de recuperação e de falências diminuiu no final de 2020. E diminuiu no final de 2020 porque as pessoas começaram a negociar mais. Os brasileiros passaram a enxergar a negociação como um caminho sem volta. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Técnicas de negociação, modificações no jeito de pensar do brasileiro são importantes para que nós possamos ter uma economia mais forte. A judicialização, sobretudo com base nos mais de 80 bilhões que nós temos no Brasil, ela não é boa para ninguém. Não é boa para o magistrado, não é boa para o advogado, não é boa para as partes, não é boa para ninguém. Para os advogados, porque muito tempo demora a receber os honorários de êxito, para os magistrados pelo volume de trabalho e para as partes pela morosidade no recebimento de seu direito, na definição do que é devido, na definição do que é justo, seja para mais, seja para menos. E aí a gente chega finalmente à falência. A falência teve poucas modificações. Então é nova a lei de falências, mas com poucas modificações. E essas modificações são também pontuais. Ela se refere principalmente ao esvaziamento patrimonial, quando realizado pelo recuperando. Quer dizer, a empresa em recuperação começa a diluir o patrimônio para poder evitar que perder esse patrimônio. Pode haver a decretação da falência nesse caso específico e também a possibilidade de destinação de alguns bens para a doação. E essa doação ela é importante, sobretudo quando a gente fala de custo de manutenção desse ativo. Às vezes é mais caro você manter do que você doar. Não tem muito sentido permanecer com bens que não vão ter repercussão, que não vão valorizar. Então é melhor, sem dúvida nenhuma, se livrar. E a doação é um ótimo caminho que agora é permitido expressamente pela Lei 11.101. E, apesar de todas as tentativas para dar celeridade, foi incluído um ponto lá que determina 180 dias como prazo para falência. Isso não vai acontecer. Isso a gente não pode ser neném para saber que isso não vai acontecer. Então, essas modificações todas que eu mencionei, seja na recuperação judicial ou extrajudicial e na falência, modificam o nosso dia a dia e podem permitir o soerguimento das atividades empresárias. Eu queria que você mencionasse aqui qual a sua opinião sobre essa reforma da lei de falências. Você acha que as coisas que eu disse aqui fizeram sentido para você ou não? Como que você enxerga a lei de falências com essas alterações ou a lei de recuperação? Eu quero ouvir sua opinião.